o tema é quando pecadores dizem sim, e o tema hoje é parceria e relacionamento, eu queria só começar lembrando de algumas passagens, algumas revelações de Deus na sua palavra. Já em Gênesis capítulo 2, o comentário feito foi pelo Senhor. Não é bom que o homem esteja só. Então, o homem podia olhar para todos os animais e diz que não existia nenhuma auxiliadora idônea. O termo ali, idôneo, é basicamente uma preposição que descreve que é estar diante de. Ou seja, dentro do pensamento do Oriente Médio, uma mulher era vista como um ser inferior e, como tal, ela não podia olhar no rosto do homem. Ela tem que se abaixar. Mas na maneira como as Escrituras escrevem, ela coloca o homem diante, a mulher diante do homem. Existe uma correspondência, ela pode olhar nos olhos, ela não é inferior. Posso fazer uma pergunta que é uma dúvida minha há muito tempo? De onde começou essa ideia de que a mulher era inferior? Gênesis capítulo 3. Se por um lado você vê em Gênesis capítulo 2 todo o processo, todo o projeto de criação, quando você chega em Gênesis 3, há a queda, quando a mulher é enganada e come do fruto e dá para o seu marido. E aí você começa a verificar o que acontece nesse relacionamento. Por exemplo, para explicar mais objetivamente isso que você está falando. O teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Bom, se ela está debaixo de domínio, ela está numa posição de inferioridade. Agora, isso não foi o projeto da criação de Deus, isso foi a consequência da queda, do pecado. Então a gente tem que perguntar aqui, qual era o desejo dela que passou a ser do marido? O dia que você comer desse fruto, você vai ser igual a Deus. Você tem poder, você tem autoridade, você é grande. Basicamente, a gente pode olhar isso de diversos ângulos, mas basicamente a motivação pecaminosa de Eva foi ser igual a Deus, ter o poder e aquela autoridade. Ela queria poder. Então Deus falou assim, o teu desejo pelo poder vai ser alcançado pelo teu marido te dominando. Então é consequência da queda o machismo que subjuga a mulher. É daí que vem. E eu entendo que, muito equivocadamente, muitas pessoas estão pegando esses conceitos que são decorrentes de uma queda e querendo trazer como princípio para as mulheres de hoje. Quando eu olho para 1 Timóteo, que diz que essa mulher vai ser salva, certamente não está falando de perdão de pecados. Está falando de uma posição que não seja de subjugada uma relação. Então é dali que vem isso. A gente poderia explorar essa passagem de Gênesis 3, adoraria, gosto demais disso. Porque explica muito dessa realidade das tensões que existem ainda hoje. Mas, de qualquer maneira, veja, dentro do projeto original não existia nenhuma nuance de autoridade masculina sobre a mulher. A única coisa que poderia se chamar um elemento de autoridade, poderia se chamar, o fato de que foi o homem quem deu o nome para a mulher. Mas é um argumento que Paulo vai usar em 1 Timóteo também, capítulo 2, descrevendo como é que ela tem que agir em relação ao lugar público. Né? Ele usa esse argumento, a ordem da criação e quem caiu lá. De qualquer maneira, a motivação original é: não é bom que o homem esteja só. Vou fazer alguém que lhe corresponda, que pode parar diante dele, olhar nos olhos dele, está no mesmo nível. Então, essa é a proposta original de Deus.
E quando a gente chega na passagem de 1 Pedro, e nós vamos ficar talvez 80% do nosso tempo concentrados em 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, nós vamos ler o que ali? Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Esse é o nosso texto de hoje. Eu espero que a gente contemple todo o versículo. Na medida que a gente for mais para frente, se você achar que eu não contemplei alguma coisa, você pode considerar. Mas eu quero começar inicialmente, além do fato de que essa mensagem é para maridos, vamos entender o que ele quer dizer com vós igualmente. Para ele falar para maridos, ele está falando sobre a vida comum dentro de casa. O que ele quer dizer com vós igualmente? E para isso a gente tem que voltar numa passagem que não é do Pedro 3,7, mas o capítulo 2, versículo 12, em que ele diz o seguinte: procurem viver de maneira exemplar entre os que não creem. Assim mesmo que eles os acusem de praticar o mal, verão seu comportamento correto e darão glória a Deus quando ele julgar o mundo. Eu entendo que o capítulo 3, versículo 7, quando ele diz, vós igualmente, ele está se referindo a essa passagem de 1 Pedro capítulo 2, versículo 12. A mensagem é o seguinte, em 1 Pedro 2, 12, ele está ensinando isso. Um filho de Deus tem que ter uma vida exemplar no meio do mundo. E quando ele chega no capítulo 3, versículo 7, ele vai falar, igualmente, você tem que ser exemplar no relacionamento com a sua esposa. Na vida que você tem com a sua esposa. Então, o igualmente contempla isso. A vida de um filho de Deus tem que ser marcada por ser exemplar. Tempos recentes, foi administrado um caso de disciplina na nossa igreja. Não é alguma coisa que eu tive envolvido de perto, só ajudei a discernir algumas coisas e definir alguns caminhos, mas é interessante, porque a pessoa tem uma conduta indevida, tanto no seu ambiente de trabalho, a ponto de lhe custar o emprego, mas também no relacionamento com a esposa, a ponto de lhe custar o casamento. Então, quando eu olho para a passagem de 1 Pedro 2,12, vocês têm que ter uma vida exemplar no meio dos descrentes. Aí no capítulo 3, 7, ele vai dizer, em casa também. Espera-se de vocês que vocês tenham uma vida exemplar em casa. Que a vida de vocês seja um modelo. Então, pensando na passagem de 1 Pedro capítulo 3, eu quero considerar com vocês alguns enfoques. E é interessante, eu ensinei isso já tem, eu calculo, mais de 6 meses. E essa semana eu parei para estudar, e hoje cedinho, ontem à noite eu parei para estudar um pouquinho, hoje cedinho eu parei para estudar. Poderia haver mais mudanças a serem feitas com aquilo que eu comecei a estudar hoje de manhã. Eu falei, não, para, vamos lá, a gente vai conversando com o tempo lá. Eu quero focalizar com vocês algumas coisas. O primeiro enfoque é a prioridade estabelecida. Qual é a prioridade estabelecida nessa passagem? Veja, maridos, vós igualmente, vivei a vida comum do lar. Então, é essa expressão que eu quero pegar com vocês inicialmente. Viver a vida comum do lar. Essa frase traduz uma única palavra grega. Eu quero que vocês vivam a vida a dois de uma determinada maneira. Então, o enfoque dele aqui
é o enfoque de não é bom que o homem esteja só. Ele tem uma vida para repartir, para compartilhar dentro de casa. Talvez você pergunte, mas por que ele está falando somente para os maridos? Acho que hoje, se ele escrevesse, ele não falaria maridos. Ele diria maridos e esposas. Por quê? Porque naquela época, o padrão na sociedade romana é que o homem tinha o pátria potestas. E como pátria potestas, ele tinha poder e autoridade para matar um escravo, para matar um filho e para matar a esposa. Sem condenação. Então, a posição de autoridade de um cidadão romano era elevadíssima. Naquele caso, a maneira como a sociedade estava organizada dava a um homem um poder, uma autoridade, uma crueldade, mas não a vida comum do lar. Mas ele está dizendo, uma vez que vocês se converteram, vocês têm aqui um desafio de uma vida comum dentro de casa junto com as suas esposas. Esse é o enfoque dele. Vocês têm um padrão para levar dentro de casa na vida com as suas esposas. A excelência, a exemplaridade que se espera de um cristão tem que se manifestar dentro de casa. Então eu quero fazer 3 perguntas, mas antes de fazer essas 3 perguntas, até aqui, algum comentário ou pergunta? A impressão de que o normal, um relacionamento não cristão, está muito longe do normal. Eu quero dizer assim, parece que o fato de um lar cristão demanda muito mais. Só que o normal poderia também ser o relacionamento padrão. Não sei se eu consigo. Eu acho que você se expressou bem. Ou se eu entendi corretamente também, né? Acho que nós podemos ser abençoados, entre outras coisas, por um lar estável, independentemente de serem cristãos ou não. Isso é pouco provável, muito mais raro, mas isso acontece. Então, alguém que foi criado num ambiente familiar saudável traz algumas marcas. Eu lembro quando minha filha, me pareceu que o rapaz estava interessado na minha filha, e eu disse para ela na ocasião, presta atenção, como é que o pai dele trata a mãe dele. Presta atenção, como é que ele trata a mãe dele. Com você, com o passar do tempo, não vai ser melhor. Então, dentro de um lar, de um pagão ou de um cristão, o que tem ali, e as coisas não necessariamente estão vinculadas, lamentavelmente, alguém pode estar dentro de um cristianismo vivido com muito raso, que não afeta o relacionamento dentro de casa. E alguém que teve o privilégio de viver dentro de uma cultura familiar bem qualificada, pode ter um padrão mais elevado. De qualquer maneira, o projeto divino ele é tão elevado porque nós fomos criados para espelhar o que é o relacionamento amoroso na Trindade. O homem criado à imagem e semelhança de Deus inclui essa pluralidade. Lá é o Pai, o Filho e o Espírito, aqui é um homem e uma mulher. Nossa, quando a gente pensa dessa perspectiva, o padrão disso aqui está muito acima de qualquer lar, seja ele cristão ou não. E como diz em Provérbios, né, não havendo profecia, o povo se corrompe. Se não há o ensino, só vai se deteriorando.
E aí a exposição ao que Deus fala nos ajuda a compreender, responder essas questões, ser confrontado, ser corrigido, etc. Mas eu quero fazer essas 3 perguntas para vocês. Na sua concepção, o que faz parte da vida comum de um casal? Hein? Respeito? Em termos de atividades também. Do quê? Abre, em vez de falar tudo, abre. Criação de filhos. Serviços domésticos. Finanças. Controle, né? O que mais? Especifica. Sexualidade. O quê? Porque veja bem. Então, acho que você está falando uma coisa interessante. Conhecimento. Então, faz parte se conhecer. O que o outro pensa? O que o outro passou? Qual foi a experiência do dia? Decisões tomadas. Então veja, dentro da vida comum existe tudo isso aqui. Respeito, criação de filhos, serviços domésticos, controle das finanças, sexualidade, conhecimento, decisão. A minha pergunta é: como é que se poderia viver essa vida comum no lar? Como é que se faz isso? Acho que por meio de uma rotina e de uma organização da casa. Estabelecimento de rotina. Uma boa comunicação. Qual foi a segunda palavra, querida? Organização. Se eu fosse uma mulher casada com filhos, eu olharia para ela assim, não casou ainda. Eu estou pensando nas rotinas que você pode ter com filhos, né? Que minam qualquer rotina que você tem e organização que você tem. Diálogo. Presença. Servir. De fato, aquela ideia, aquela palavra que começou a nossa lista anterior, respeito, eu colocaria aqui. Aplicação bíblica. Oi? Aplicação bíblica. Mas do que? Fruto do Espírito, você está conhecendo, aprofundando a Deus. Vou chamar aqui de... colocar só assim. Opa. Bíblica. Ok, estou satisfeito aqui. Eu quero para a terceira pergunta com vocês. O que ameaça a vida comum? Pecado. Espera um pouquinho só. Deixa eu separar uma folha da outra aqui, eu chego aí. Se eu entendi, eu ouvi crise, ouvi pecado. Qual o seu nome, por favor, que falou eu? Mas, seguindo o modelo bíblico de Gênesis capítulo 3, o principal não é o eu, o principal é o ela. A mulher que tu me deste. Né? Como alguém já disse, a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. E isso vale dentro do casamento. O que mais? Trabalho.
celular. Hã? Distrações? Individualismo. O trabalho não ameaça a vida comum, né? Mas acho que a posição que ele fica, não? Vamos lá, está anotado aqui. A posição do trabalho. De certa forma, eu diria. Seu nome é Renata? Tá. De certa forma, eu diria que nenhuma dessas coisas em si ela é um problema. Mas ela pode se tornar um problema. Alguém falou mais alguma coisa que eu não peguei aqui? Individualismo. Isso significa futebol de terça-feira ou não? Ok, senhores, posto isso, eu queria fazer algumas considerações sobre o que eu estou entendendo que a gente tem que considerar quando a gente pensa em termos de vida comum. Essas 3 primeiras palavras são clássicas para falar sobre esse assunto. A primeira delas sendo companheirismo. A etimologia da palavra companhia é comer pão juntos. Então a ideia é se alimentar juntos. É sentarem à mesa, terem tempo juntos. Cabe aqui lembrar, e eu acho que eu estou valorizando conscientemente muito mais isso hoje do que lá atrás, dentro do contexto, e isso a partir de estudo das escrituras e também da cultura do Oriente Médio Antigo, é que a mesa era principalmente um lugar de comunhão e não de comida. Carmo e eu tivemos agora em julho uma cerimônia, uma celebração de quase 46 anos de casado. Na verdade, o casal vive longe dos pais dela e eles estão achando que os pais não vão muito longe, eles resolveram fazer uma comemoração. E tiveram alguma limitação na ocasião do casamento? Na época que casaram não tinham dinheiro e resolveram fazer uma cerimônia. A cerimônia no que envolve a parte de culto, os testemunhos, com a mensagem, a palavra dos filhos, etc. Foi espetacular. Não era qualquer coisa. É muito pouca gente crente tem oportunidade de ter um evento como aquele sendo uma verdade. Mas eles, de alguma maneira, foram lesados pelo buffet e quem organizou as coisas, que não entregaram aquilo que foi acertado. Então, a mesa em si, ela frustrou bastante o casal. E acho que a Carmo foi uma peça importante nisso, de tentar ajudá-la a ver que aquilo que era importante, a razão de estar naquela reunião, a razão de estar naquela mesa, foi feito com sobras. A comida virou detalhe. O gostoso é estar a família reunida, o casal reunido, amigos reunidos. A comida tem que ser detalhe. Então, o companheirismo, ele faz parte do casamento. A segunda coisa é camaradagem. E a etimologia da palavra camaradagem é que ocupam a mesma câmara, que dormem no mesmo quarto. Ou seja, são parceiros da sua intimidade como um todo. Convivem efetivamente. Vai sentir o ronco de um, vai perder o sono, vai puxar o lençol. Tem uma vivência aqui. A terceira ideia é de comunhão, e a palavra comunhão é ter em comum, é ser sócio de. É ser dono da mesma coisa juntos. Como a refeição,
Durmo junto, as coisas que temos em comum. Estou acrescentando aqui, além dessas 3 ideias chaves, cooperação. Nós somos de uma cultura, não sei o quanto isso atinge esse nosso segmento, mas o trabalho doméstico é visto como trabalho de mulher. Enquanto que você pega alguns países nórdicos, na Europa, a quantidade de horas que os homens gastam em serviços domésticos é alguma coisa que até assustaria alguns brasileiros. Mas o fato é que existem uma série de coisas a serem feitas, e você mencionou essas coisas nessa lista aqui atrás, que é como é que nós vamos operar juntos, cooperar juntos. Eu também coloquei aqui, em termos de vida comum, a ideia de parceria em todos os aspectos. Acho que nós vivemos um tempo em que a gente avalia muito mais eficiência. Isso significa, talvez, dividir uma série de tarefas, e você faz isso, eu faço isso, cada um vai para o seu lado, e está correndo atrás das coisas, e depois os dois chegam tendo realizado o que foi feito. Né? Eu ouvi um pedaço da frase, não me interessei de ouvir o que ela estava falando, mas o exemplo que a mulher usou, eu achei fantástico. Ele disse o seguinte: isso é tão inútil quanto ser eficiente numa atividade que era para não ser feita. Tão inútil quanto ser eficiente numa tarefa que não era para ser feita, numa atividade que não era para ser feita. Acho que tem uma série de atividades da vida comum que elas podem ter parceria e cooperação. Bem, cooperação, você faz isso, eu faço aquilo, ajuda. Mas a questão é o seguinte: é possível fazer algumas tarefas juntos? O que eu estou pensando, lembramos, o meu foco aqui é ter a vida, viver a vida comum do lar. Então existem atividades que nós podemos fazer juntos, em geral, quase que 100%, eventualmente a senhora que trabalha em casa faz alguma coisa, bem mais rápido, mas realmente quem prepara a refeição em casa é a Carmen. E a comida está na mesa, eu vou chegar e nós vamos comer. Mas tem uma mesa para tirar, tem comida para guardar, tem louça para lavar, tem panela para lavar. Naturalmente, em casa, quem vai fazer isso sou eu. Várias vezes a Carmen falou: não, vai descansar. Não, vamos fazer, você está aqui trabalhando aqui, nós vamos trabalhar junto aqui. Então, nós somos parceiros em uma série de coisas. Pode ser numa caminhada, pode ser numa compra. Sabe, tem coisas que eu detesto. Uma delas é um ambiente de shopping. Se eu tenho que fazer alguma compra no shopping, eu gostaria de gastar no máximo 15 minutos entre entrar e sair de lá e não pagar o estacionamento, que 15 minutos de graça. Mas por que não viver a vida comum do lar em algumas atividades, que inclusive as que você não gosta? A Carmen, com a experiência dela, com a morte do Sérgio, e a minha experiência com a morte da Jeane, nos imprimiu certas coisas. Eu julgo, ela compartilha comigo, que o Fernando com quem a Carmen casou e a Carmen com quem o Fernando casou é uma versão melhorada deles mesmos. Por quê? Porque a experiência de perder alguém tão amado faz você repensar o que você fez. E quando nós olhamos para trás, muito honestamente, tanto o que ela conta quanto eu conto, ou contamos na ocasião no passado, é o seguinte: nós não temos culpa
de coisas que fizemos ou deixamos de fazer. Mas se eu voltasse lá atrás, eu teria feito algumas coisas. Por exemplo, a gente dizia assim, Fernando, vamos entrar numa escola de dança? Eu falava assim, querida, no seu segundo casamento você faz isso. Depois que ela morreu, eu não tenho nenhuma culpa disso, mas falei assim, era tão pouco. Era tão pouco. Então, de que maneira nós podemos ser mais parceiros? Acho que quando ele está dizendo viver a vida como um do lar, significa que vocês têm que cultivar a realidade de ser parceiro. Tem tanta coisa que você vai ter que fazer sozinho, individualista. E a última palavra que eu considerei, principalmente porque ela é mais específica, embora ela esteja dentro de algumas coisas aqui, como camaradagem, parceria, amantes. Então veja, a orientação que Paulo está dando ali em 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, é que os maridos devem estimular e promover, e como eu disse, a razão é porque ele é que tinha o poder. Mas eu acho que isso, nos nossos dias, vale para um homem e para uma mulher. Domingo passado, estávamos conversando após o culto com um casal, e eu falei, ei, e o filho, vai casar? Vai, mas é com outra. Como? E aí eles descreveram alguns tratamentos que a namorada dedicava ao garoto. Eu digo, garoto, da parte da perspectiva de quem tem 69 anos, você tem que entender. Quantos anos você tem, André? Não, aí já é moleque. Mas é isso, o garoto tinha 24 anos. A maneira tão cruel de tratamento. Então, eu acho que se nós estivéssemos nesse quadro social, Pedro, quando escrevesse essa carta, ele ia dizer o seguinte, mulheres também. Vocês têm que considerar isso. O segundo ponto que eu quero considerar com vocês, o segundo enfoque, é viver com discernimento. Veja o que diz o texto. Olha, eu não me atrevi hoje porque precisaria de um pouquinho mais de tempo. Eu acabei indo estudar o texto grego e eu falei assim, mas eu traduziria essa passagem tão diferente de como está aqui. E eu não tive nem chance de olhar outras traduções. Mas, maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com vossa mulher. No texto grego está alguma coisa assim, maridos, vivam a vida comum do lar com sua mulher como parte mais frágil. Essas outras coisas vêm depois. Mas eu quero considerar com vocês aqui o com discernimento. E tendo consideração que, dependendo da maneira como ele quis falar na passagem, o discernimento faz parte de uma palavra grega que tem a ideia que tenha conhecimento. E a segunda palavra, com consideração, tem esse aspecto de conhecimento que você tem que obter, mas também tem um aspecto já um pouco de elemento do que ele vai falar depois, que é dignidade. A ideia é a vida comum do lar exige conhecimento, compreensão e entendimento. Do quê? Eu quero considerar essa lista com vocês. Do que você, homem, você, mulher, tem que ter conhecimento um do outro. Primeiro, existem aspectos que são coisa de gênero. Homens têm habilidade ou não têm certas habilidades. Mulher tem habilidades e não tem outras habilidades. Tem pretensões, tem desejos, tem ênfases que são diferentes. Se seu marido foi a um casamento sozinho, quando ele volta, você pergunta, como é que foi? Como é que a noiva estava? De branco.
Mas uma mulher quer outras respostas. A perspectiva de cada um é diferente. Então eu diria que nós precisamos conhecer cada um dos gêneros. Ou seja, um homem conhece as suas características, mas ele conhece das mulheres. Hans Burg, um teólogo suíço, ele ensinou, por exemplo, que na lua de mel um casal deveria ter tempo de conhecimento do corpo um do outro. E isso ele queria dizer: passe um tempo substancial em que o homem esteja acariciando a mulher e ela esteja dizendo para ele o que cada uma dessas coisas produz. Porque ele precisa de discernimento. E vice-versa. Então, sob muitos aspectos, a gente tem que ganhar perspectivas, habilidades, a ótica do outro gênero. Um homem e mulher são diferentes. Celebrem isso, mas tomem conhecimento antes. Em segundo lugar, existe o aspecto pessoal. Todo mix de experiências que nós tivemos. Eu me lembro, eu não tenho certeza, mas acho que minha filha tinha entre 5 e 7 anos. Nós estávamos visitando meus pais no Rio de Janeiro e minha filha virou para a Giane e perguntou assim: mãe, posso tomar banho na... Como é que chama essas piscinas, essas banheiras com água quente? Hein? Uma jacuzzi. Posso tomar um banho na jacuzzi da vovó? A Jenny falou: querida, a jacuzzi é da sua avó. Pergunta para ela. A Gabriela ficou quieta. E a Jenny insistiu com ela: pergunta para sua avó. Ela não perguntou. Terceira vez, a Gabriela respondeu o seguinte: a vovó ouviu. Se ela quisesse, ela tinha respondido. Ai, meu Deus, lavou minha alma. Quantas vezes eu perguntava coisa para minha mãe e ela não respondia. É interessante. Eu, pessoalmente, saí com essa história com trauma. Curti com a resposta da minha filha. Perguntas sem resposta é um negócio que me incomoda até hoje. É uma característica pessoal. E como nós trazemos nossas distorções, nossas experiências, a maneira com que cada um de nós enxerga as coisas é diferente, precisa de elementos para enxergar melhor. Quais são os valores, os interesses, os desejos de cada um? Terceiro, familiar. O que faz parte da cultura familiar de origem? Por que faz isso? Por que não faz isso? Você lembra daquela história do jovem casal que a mulher foi preparar um pernil e o marido virou para a mulher e falou o seguinte: por que quando você coloca o pernil para assar no forno, você corta o osso? Ela disse: porque minha mãe fazia isso. Aí encontraram com a mãe dela e falaram: escuta, fiz essa pergunta, não tenho a resposta, por que fazia isso? Ela falou assim: eu fazia isso porque minha avó fazia isso, minha mãe fazia isso. Aí perguntaram para a avó: vó, por que a senhora corta o osso? Ah, porque o forno era pequeno. Mas a família trouxe aquela tradição. Eu ouvi, o Natanael está sinalizando lá atrás que eu tenho que parar. Eu queria terminar essa ideia, mas vamos lá, intervalo. Eu mencionei o aspecto familiar. Talvez esteja confundindo uma coisa com outra, mas eu estou falando do aspecto social, que envolve o familiar, mas eu estou pensando especificamente no aspecto funcional. Dependendo da sociedade em que você está, existem exigências que são feitas socialmente para um homem ou para uma mulher. Se espera de um homem, se espera de uma mulher. Então, essas são diferenças que existem entre as partes. Eu estou colocando também o aspecto físico.
além do aspecto físico que depende de se é de um homem ou se é de uma mulher, existe o aspecto físico que também tem a ver com o indivíduo. Algumas pessoas são mais propensas e com certas habilidades e qualidades físicas que o outro não tem, independentemente de ser um homem ou uma mulher. E por fim, estou colocando o aspecto espiritual, que também carrega elementos diferentes. Eu me lembro de uma história. Por favor, feche a porta. Eu me lembro de uma história do Stuart Briscoe. Stuart Briscoe é um dos pregadores que eu gostei bastante de ouvir. Ele e sua esposa Judith. E ela contou que numa certa ocasião, ele é um exegeta e ele é um intelectual. E ele contou que numa certa manhã, bem cedinho, ele ainda não tinha se levantado da cama, e a esposa, do seu firme propósito de estudar a Bíblia, ela se levantou mais cedo que ele, e foi e estudou a Bíblia, e quando ele estava na cama ainda, ela volta e diz para ele: querido, lendo a Bíblia hoje, eu entendi qual é o papel de um pastor. Eu estava lendo a história do dilúvio, anunciado, e as pessoas entrando na arca. E hoje eu entendi que como Noé tinha a tarefa de colocar pessoas dentro da arca, você tem a tarefa de colocar as pessoas dentro da igreja. Ele virou para ela assim, ele é inglês, de um cinismo fantástico. Ele disse para ela assim: por que você não levanta e não vai varrer a arca? Sabe, isso na linguagem de um brasileiro com uma mulher seria muito ofensivo. Mas no ambiente da ironia inglesa, isso tem requintes de humor muito fortes. Mas o fato é o seguinte: ela tinha uma maneira muito mais criativa de olhar para as Escrituras e estudar as Escrituras. Os livros que ela escreveu tinham essa característica. Ele já não. Ele tinha uma pegada de estudar a literatura específica, trazer uma mensagem relacionada com o diálogo com os intelectuais daqueles dias. Então veja, gêneros diferentes, personalidades diferentes, famílias diferentes, uma visão do papel na sociedade diferente, um físico diferente, uma perspectiva espiritual diferente. Nossa, no meio desse caleidoscópio, com tantas cores e formas diferentes, o que nós somos? Mas a pergunta aqui é: o que o outro é? O que o outro é? Quais são as características que formam? E essa é a ideia que eu entendo de com discernimento tem que lidar com a esposa. Eu vou tentar entender a experiência, a cultura, a vivência, a perspectiva do que é família para ela. Que vai ter nuances diferentes. Em termos de desejo pessoal, o que é? A vida comum do lar começa com a disposição de ter discernimento um do outro. Perguntas? Comentários? E é constante, né? Começa na fase de namoro, mas tem que ser algo constante, porque as coisas vão mudando. Contexto, às vezes, de trabalho, contexto da família, contexto de filhos, mudanças, perdas de pais. Então, há um processo constante, eu chamaria de melhoria, né? O discernimento com melhoria, discernimento com melhoria. Eu diria que também que pode ser que tenha mudança sem necessariamente ser melhoria, e eventualmente até piora. Eu me lembro que quando meu pai faleceu em 2012, pouco tempo, talvez um ano depois que ele faleceu, eu tive uma chamada por vídeo,
uma videochamada com uma sobrinha minha, e quando a minha imagem apareceu para ela, ela falou assim, tio, como você está parecendo, vovô? E a bem da verdade, uma série de gestos, de movimentos, eu desenvolvi bem depois, 2012, estava caminhando para completar 50 anos, 60 anos. Algumas coisas só foram aparecer depois, teve mudança. E esse é um comentário que irmã, filha, várias pessoas olham e falam assim, como você está parecida com seu pai? E não é nem um aspecto de aparência, mas é o jeito. Então nós vamos somar mudanças das mais diversas e elas vão continuar mudando. Discernimento. É complexo, a coisa não é simples. Você precisa ter ações objetivas para ter conhecimento. O próximo enfoque que eu quero dar com vocês aqui é viver honrando. Se por um lado a vida comum no lar se caracteriza por compreensão, discernimento, percepção, por outro lado tem um aspecto do honra. E veja, aqui nessa maneira como tem essa tradução, eu diria que tem até duas ideias que apontam para isso. Uma com mais clareza, porque ele diz, maridos, vós igualmente vivei a vida comum no lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade. Estou pulando sem querer aqui, deixa eu falar um pouco sobre essa questão de parte mais frágil. Podemos discutir esse parte mais frágil em vários aspectos, mas inclusive homens são mais frágeis em certos aspectos do que mulheres. Alguns vão dizer, não, isso aqui é parte mais frágil em termos emocionais. Pode ser. Agora, eu estou olhando para aquele pano de fundo deles lá e eu acho que a parte mais frágil que estava evidente para eles era socialmente. A mulher não passava perto do poder de um homem com o pátria potestas. Ela era extremamente vulnerável. E nessa vulnerabilidade que ela trazia, era o quadro social. Ele está dizendo assim, você vai ter que tratá-la para compensar as vulnerabilidades dela. E uma vez que você conhece quem é ela, quem é ele, você percebe fraquezas, como é que você vai agir? Dias atrás eu comecei a trabalhar por 2 semanas com um casal, e é interessante, ambos temem que o outro ria das fragilidades de cada um. Ele, na avaliação que ele fez de comunicação e ela que ela fez, os dois deixaram isso muito claro. O medo de se abrir e isso ser motivo de riso, de chacota, ao invés de respeito por uma bobagem tão grande que alguém tem e faz parte da sua vida. Veja, o conhecimento ele é seguido de um tratamento que tem consideração. Eu considero quem a pessoa é, o que ela é, suas características, suas fragilidades, vulnerabilidades, forças. Mas também, ainda nesse contexto, eu vou tratar com dignidade. Já mencionei isso aqui, por vários aspectos você pode considerar alguém mais frágil, seja emocional, intelectual, espiritual, física, social. Mas o que se espera, independentemente do discernimento que você tem, veja, você tem que reconhecer em primeiro lugar uma dignidade inerente que o outro tem.
Naquela sociedade romana, isso era mais difícil pensando no pátria potestas. Mas veja, o texto vai nos dizer, o texto nos disse, né? Tratai com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as suas orações. Ela é parceira na graça divina. Eu diria mais, e antes disso, ela foi criada junto com você, ambos juntos, à imagem e semelhança de Deus. Eu não lembro que edição que eu assisti daquele filme, O Homem-Elefante. É a história de um homem com uma série de deformidades no seu corpo que era usado como show em circos, mas ao mesmo tempo ele era perseguido e alvo de gozação e chacota e hostilidade de moleques. E é interessante que quando ele visita o médico coloca ele à mesa, eles comem uma refeição juntos. John Stott comenta num dos seus livros que aquele médico era um crente que partia do seguinte pressuposto: aquela pessoa com todas as suas deformidades tinha sido criada à imagem e semelhança de Deus. Então, a gente tem que reconhecer a dignidade inerente. Foi criado, sua esposa, seu marido foram criados à imagem e semelhança de Deus. A sua esposa, seu marido, é herdeiro com você da graça divina. Então já existe uma dignidade inerente. Mas também tem uma dignidade que envolve um agir específico, não simplesmente um reconhecimento. Que palavras que se dirige nesse relacionamento? Qual é a participação do outro nas escolhas e decisões? Quais são as tarefas efetivamente masculinas ou as tarefas que não são para homens? Recentemente fui chamado para um almoço com alguém, um homem, parte de um casal que tivemos aconselhando tempos atrás, e ele veio me dizer: Fernando, eu disse para você que você era a minha 10ª tentativa de salvar o casamento, e eu estou aqui para te dizer, não estou pedindo ajuda, estou dizendo só para você, vou me separar. E a grande questão ali, pelo menos é o discurso: não tenho como controlar a minha esposa na maneira como ela gasta. Não aguento mais não participar dessas decisões. Certamente isso não está sozinho, e nem sei o que vem antes e o que vem depois. Mas honra significa que palavras que eu vou dar. A palavra que você usa é a palavra que exalta, que transmite graça, que atende à necessidade, que edifica, conforme Paulo vai dizer em Efésios, capítulo 4, se não me engano, versículo 29. Ou a sua palavra é destrutiva, hein? Joga para baixo. Então a honra, a dignidade vem da maneira que se conversa em casa, que se trata. Tem a ver com participação nas escolhas. Vamos lá, vocês vão sair para comer, para almoçar ou para jantar, etc. Onde é que vocês vão? Quem é que decide? Quem é que decide o que vai comer? Vamos lá. Que tarefas tem em casa que você pode considerar de menos valor
que você prefere deixar que a sua esposa faça? Hoje cedo eu ia descer por um elevador, quando eu percebi que a Carmen ia descer pelo outro para levar o lixo. Eu falei, não, o lixo eu levo. Pode ser cômodo se falar, legal, ainda bem que eu escapei dessa, né? Ou essas tarefas domésticas, mencionando a louça, mas tantas outras. A gente honra dessa maneira. Reações. Bom, deixa-me, antes de suas reações, deixa eu olhar para esse texto com vocês, que essa questão de tratamento com dignidade não é prerrogativa divina para homens somente. Quando Paulo escreve aos Efésios 5,33, ele diz, não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa, e como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. A questão de respeito, de tratar com dignidade, é recíproca, não é uma atribuição somente para o homem que tinha o pátria potestas. É um trabalho de cada um. Me digam, para aumentar o nosso discernimento, para você especificamente, o que é a questão mais importante que faz você se sentir respeitado, respeitada, com mais dignidade, valorizado, valorizada? Diga uma coisa somente. Para você, o que é mais importante? Desculpa, fala mais alto. Respeito. Você está falando forma de tratamento? Então eu vou colocar forma de tratamento. Próximo. Próximo. Ouvir. Gostou da letra? Não se acostume não, minha letra normalmente só não é pior que os médicos aqui presentes, viu? Mas até eu estou admirando. Eu falei, nossa, ficou tão bom. Sou eu mesmo que estou escrevendo aqui. Não, ela já está acostumada com essa fragilidade aqui. O que faz você se sentir valorizado, valorizada? No seu caso em particular. Prioridade? Como, por exemplo? Às vezes, dentro das suas escolhas, você priorizar aquilo que... O que mais? O resto não tem desejo de ser tratado com dignidade? Então, hein? É medo mesmo? Entendi. Incrível. No seu caso eu entendi. O que faz se você se sentir valorizado, com dignidade? Pensar no outro. Não, você já falou o seu, cara. Agora, cada um tem direito a falar uma vez. Quem ameaçou falar? Cuidado? Quem falou isso? Cuidado. O que mais? Entra um pouco no respeito, mas tem a ver com a diferença. Respeito pela diferença. Vamos lá. Quero concluir isso. Estou dando essa conclusão, o título de Evitando o Pior e Escolhendo o Melhor. Veja o que o texto diz.
Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Eu estou convencido que isso é especial para quem tange a homens, mas não é só para homens isso. Por exemplo, no Salmo diz: se eu contemplar a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Isso não interessa se é homem ou se é mulher. Deus levar em conta as suas orações depende da vida que você tem. Mas no caso aqui dessa passagem, está dizendo o seguinte: homens, vocês com todo esse poder que vocês têm, se você não tratar sua mulher com consideração e dignidade, eu não te ouço. Pode orar, não te ouço. Eu creio que o fundamento de Pedro para citar essa passagem aqui é Malaquias. O profeta Malaquias, ele escreve no final do capítulo 1 que antes que eles chegassem para adorar a Deus, o clamor, o choro, as lágrimas já tinham chegado. Mas não é o deles. O que está chegando diante de Deus antes de chegar à adoração daqueles homens era o choro das suas mulheres. E ao ler o texto, nós vamos ver uma das acusações que o profeta faz era o fato de que aqueles homens não estavam honrando a fidelidade que eles deviam às suas mulheres. Deus está dizendo: você está fazendo isso? Você está achando que é só seu prazer? Você está achando que isso aí é somente contra a sua mulher? Ah, você está enganado. Não vai continuar essa conversa comigo. Se vira. Quando você, mulher, está cultivando no coração uma prática, uma atitude, um princípio que não é o de Deus, e você insiste nisso, Deus está dizendo: vai sozinha. Por mais que você esteja fazendo alguma coisa que está em segredo e ninguém descobre, entenda uma coisa: Deus sabe. E Deus está cortando você. Então, o não tratar uma mulher com discernimento e dignidade, levando a vida comum dos dois, é comunhão dos dois. Deus está dizendo: da tua vida eu estou fora. Deixa-me projetar uma frase que eu gostei bastante. Nenhum cristão, e isso inclui homens, pode cumprir com o propósito de Deus para a sua vida sem o ministério da oração. O marido não pode alcançar o propósito de Deus com sua oração se não viver em conformidade com os princípios da palavra no trato com sua esposa. Não existe possibilidade de um homem, principalmente, e de uma mulher ser levada a sério por Deus, ou levado a sério por Deus, se não está investindo na vida comum, no discernimento e no tratamento com dignidade. Senhores, eu costumo dizer e repito:
lar não é zona de conforto. Você tem que entrar no casamento com a sua cabeça, tentando entender, tentando discernir quais são as qualidades, quais são os porquês. Como a partir dessa realidade eu vou tratar com dignidade. Não é lugar de descanso. Entenda, eu sei que o lugar de descanso, nenhum lugar mais do que o nosso lar é um lugar seguro, em termos. Né? O Ronaldo ainda estava me lembrando de uma pesquisa que foi feita que diz o seguinte: o lar é o terceiro lugar mais violento na face da Terra. Primeiro lugar, guerra. Segundo lugar, tumulto de rua. Terceiro lugar, lar. Se você não teve a informação, fique sabendo. Se você realmente não se lembra, lembre-se. Na pandemia se cogitou proibir a venda de bebida alcoólica no Brasil, mais especificamente em São Paulo. Dada a violência, o quanto ela escalou no período da pandemia. Nenhum cristão, e isso inclui homens, pode cumprir com o propósito de Deus para a sua vida sem o ministério da oração. O marido não pode alcançar o propósito de Deus com sua oração se não viver em conformidade com os princípios da palavra no trato com sua esposa. Perguntas? Essa frase é do livro? Essa frase é do livro? Sinto muito, eu não lembro de que livro que eu tirei isso. Eu tento descobrir. Olha, Natanael, você que está com AI aí, vê se você descobre de onde ela veio. Perguntas? Contribuições, comentários? Fernando, você falou desde o início, falando nessa relação de publicidade, companheirismo, tudo leva a uma conjunção, né? Você caminhar, embora separados, com uma finalidade, com um objetivo. São vários os objetivos que um casal coloca na sua vida, quando inicia um casamento. E que no caminho eles vão se ramificando, vão mudando, mas quando a gente está aqui, a gente percebe que, como essa frase diz, né, se você não tiver um parâmetro, uma régua, para quando as coisas começarem a se distanciar, a tomar outro rumo, você não reequilibrar, a tendência é realmente o individualismo, os objetivos individuais, a relação tumultuada. Então, essa régua que Deus coloca para a gente é importante e ela tem que ser usada todo o tempo e com humildade, porque a gente sabe que o nosso coração está sempre pendendo para nossas decisões, para nossas necessidades. Na física tem uma segunda lei de termodinâmica que eu acho que ela tem toda a sua aplicação ao mundo espiritual. É a lei da entropia. Todo o universo está caminhando para uma desordem. Se deixar, naturalmente, é isso que vai acontecer. Eventualmente, quando eu atendi mais casais no passado, hoje atendo bem menos, era comum pegar um casal com uma crise danada e fazer a seguinte pergunta para eles: o que vocês fizeram para chegar nesse ponto? A resposta mais comum era nada. Aí eu expliquei: tá explicado. Para chegar nisso não precisa fazer nada. É só deixar a vida levar. É Provérbios que nos diz que, não havendo profecia, o povo se corrompe.
Você tem que estar constantemente exposto a essa palavra que vai te ensinar, repreender, corrigir e educar. 2 Timóteo 3, 16, 17. E quando você para com esse processo de Deus trabalhar a sua vida, vai descer ladeira abaixo. Não existe na vida cristã, em nenhuma área, nada que você tenha chegado e alcançado que você pode dizer assim, aqui eu posso descansar, não corro mais perigo. Não existe. O coração humano é enganoso e desesperadamente corrupto, é dele que procede aquela lista toda de Marcos, capítulo 8, que Jesus descreve. É só deixar a vida levar. Vai ser uma tragédia. Mas se você mesmo está com os olhos na palavra, o coração do Senhor, o que eu falei não foi honesto, não foi verdadeiro, não foi do jeito certo. Vou ter que tratar isso. Se você não tem a exposição à Escritura, não precisa fazer nada. Vai chegar na tragédia. Comentário? Carmo, pode orar pra gente? Somos gratos, Senhor, pela tua palavra, somos gratos porque o Senhor tem conduzido as nossas vidas. E nós te pedimos que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dirija, que o Senhor nos dê força, para que a nossa vida, para que o nosso casamento seja fundamentado na rocha que é Cristo. Obrigada pela vida do Fernando, pela disposição dele em nos ensinar.